Olá! Está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. A talentosa Olivia Tebaldi, musicista de 9 anos, internacionalmente premiada, vai falar sobre o seu trabalho e divulgar o recital que apresentará neste mês. No segundo bloco, vamos conversar sobre projetos pensados para o Centro Histórico da capital gaúcha com o arquiteto Rafael Passos, que é presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Rio Grande do Sul. Antes de começar o programa de hoje, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! Pronto. Essa aí é a Olivia. Tá? O recital dela, como eu disse, acontece no dia 24. Aqui está 18 horas, né? Está certinho, 18 horas. E a Olivia, ela toca piano, toca muitíssimo bem e já está fazendo recitais. Vamos trazer ela para a tela, lá, vamos conversar com ela? Vamos, maravilha. Ela e o pai dela. Assunto de pauta, hein? Vamos lá, então. Oi, Olivia, tudo bem? Tudo. Que legal, hein? Que bacana. Oi, Glauber, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Já estamos vendo ali o piano, né, do lado da Olivia. Mas conta pra gente, como é que começou a tua história com o piano? Com quantos anos tu começaste a tocar piano? Eu comecei a tocar piano com 4 anos de idade, porque a escola de música, ela recomendou porque era o primeiro instrumento que eu podia fazer, que era melhor fazer porque não precisa, é só você tocar na tecla que ela já faz o som da nota, não precisa criar o som da nota. Então era mais aconselhado. Então foi quando eu conheci a minha professora, Jane Gonçalves, que estamos juntas até hoje. Que bacana. E baixou um pouquinho o som dela, não sei se tu consegue controlar por aí, acho que não é por aí, né, lá, que não está mais com o nosso computador, mas deu uma baixadinha no som dela ali no final. É o Everton que está com o equipamento lá. É, verdade. E quanto ao tipo de música que tu mais gosta de tocar, qual é o tipo de... Olivia. Eu toco música clássica e como é o único... Na verdade, eu toco também uma música contemporânea, mas eu gosto mais da música clássica. Para mim, eu acho mais... Mas, assim, ela não é tão repetitiva, ela é mais... É uma música erudita e é muito boa. Eu não sei porque eu amo, mas é muito boa. É mais rica, né? Mais completa, mais cheia de arranjos, né? Seria isso? Que bacana. E tem algum compositor que seja o teu preferido na música? Sim, eu gosto muito do compositor Chopin. Chopin. Eu posso te confessar, para mim também é o meu preferido. Eu adoro, amo Chopin. E, aliás, eu fiz a minha dissertação de mestrado, não sei nem se tu sabe o que é uma dissertação de mestrado, mas é um trabalho, é quase um livro que a gente escreve. No final, minha dissertação vai até virar um livro mesmo. Mas eu fiz ela, praticamente toda ela escutando Chopin. Tanto é que eu fui selecionado para participar de um concurso de dissertações, monografias, e eu coloquei como codinome lá, porque não podia ser identificado, eu botei meu codinome Chopin, de tanto que eu ouvi Chopin escrevendo esse livro, viu, Olivia? Eu também adoro muito Chopin. Depois tu poderia tocar um Chopin pra gente, de repente? Sim, com certeza. Que legal, que bacana. Eu vou tentar colocar aqui alguma trilha sonora que a nossa produção nos enviou. Vou ver se eu consigo, tá? Porque tem um pouquinho de dificuldade aqui com esse software aqui. Mas lá, que tem alguma pergunta para a Olivia enquanto isso? Sim, tenho. Olivia, em primeiro lugar, parabéns. Que bacana o que tu fazes e ouvir tu falar nessa paixão pela música. Isso aí é sensacional, é espetacular. E eu queria saber de ti, assim, quantas horas por dia tu dedicas ao piano?
Tu já levanta de manhã tocando piano e vai dormir com isso? Então, eu estudo piano 3 horas por dia, normalmente uma de técnica e 2 de repertório. E eu não faço 3 horas direto. Eu faço tipo 1h30 de manhã e 1h30 à tarde de noite, né? Que legal, que legal. E isso te dá muita alegria de tocar essa 1h30 de piano? Bom, dá bastante alegria, mas também é bem, né, cansativo ficar repetindo a mesma coisa, mas precisa fazer para ficar bonito, né? Ah, precisa treinar, né? Isso é que nem jogador de futebol, tem que repetir, né? Olha só, Olivia. Já tem fãs aqui, viu? Já tem fãs querendo te ouvir, ó. Jéssica Barcelos, que amor a Olivia. A Erismar, bem-vinda, Olivia. A Gláucia, minha linda pianista, só sucesso. A Cleide, Olivia, minha pianista favorita. Muita gente comentando aqui, já tem muitos fãs, hein? Quer dizer alguma coisa, Olivia? Sim, é que... Na verdade, não muito. Só queria dizer que tem umas pessoas que são da minha família, que você falou. As tias dela estão mandando, estão na audiência, mandando abraço. Que bacana. E, Glauber, me diz uma coisa, como é que foi entre vocês, assim, a decisão de encaminhar a Olivia para fazer aulas de piano? Vocês sempre tiveram essa ideia, assim, um bebezinho de 4 meses, eu fico, né, a gente como pai é natural, a gente fica imaginando o que vai ser, que tipo de aulinha que a gente vai colocar ele, se vai ser uma aula de música, se vai ser uma aula, sei lá, de algum esporte. Vocês tinham esse planejamento para ela ou foi uma decisão que partiu dela? Como é que aconteceu esse processo? Ela começou cedo, com 4 anos, né? Sim, nós sempre tivemos eu e minha esposa sempre tivemos essa ideia de dar uma educação musical, tanto para ela quanto para a nossa outra filha, Helena. E, na verdade, ela entrou na musicalização infantil, ela entrou com 3 anos de idade. Ela era muito pequenininha, então ela não podia tocar nenhum instrumento. E era só reconhecimento de ritmos, de sons, estudar um pouquinho sobre o compositor, nada mais do que o nome, conhecer alguma obra mais famosa, né? E com 4 anos a escola achou que já podia ingressar num instrumento. E, como ela mesmo falou, assim, o piano seria o mais indicado, né? Mas tudo veio dessa ideia, né, de dar uma educação musical. Para a gente, a educação musical é importante como a escola, como aprender a ler, escrever, fazer conta, reconhecer música, tocar algum instrumento. Mas a Olivia se destacou. Tu és músico? Tu tocas alguma coisa? Eu também estudo piano. Aqui em casa todo mundo estuda piano. É uma dificuldade achar piano aqui. Que bacana. Tu pode continuar, que tu estava desenvolvendo uma ideia ali. Eu te interrompi, desculpa. Não tem problema. Mas aí, assim, a Olivia começou a mostrar uma aptidão, né? Com 6 anos, a professora fez uma proposta para a gente, se a gente toparia levá-la a um concurso de piano. E ela foi nesse concurso, ela tinha 6 anos, um bebê, né? A gente foi bem, assim, por experiência, assim, nunca tinha nem assistido um concurso de piano. E ela tirou o primeiro lugar. Que legal, hein? Parabéns. E daí para frente, ela foi se interessando. Todos esses passos que a gente dá com a Olivia porque ela quer. Assim, a gente fala, você precisa aprender a tocar um instrumento, precisa reconhecer música. Mas se você vai ser pianista, se você quer fazer concurso, se você quer fazer recitais, isso aí, as oportunidades vão aparecer e você vai fazer se quiser. E ela até hoje topou. Então, tem que estudar, né? É verdade. Me diz uma coisa, mais uma perguntinha para ti, Glauber. Você recomendaria que outros pais também
colocassem os filhos para fazer aula de música, a música ajuda na criação da Olivia? Acredita nesse sentido? No que melhorou para ela como formação da pessoa dela, né? Sim. Olha, dizer que melhorou para a Olivia é difícil, porque ela sempre esteve ligada à música. Então, eu não sei como seria se ela não tivesse ligada, né, à música. Mas ela sempre foi uma criança concentrada, sempre teve uma sensibilidade. Eu acredito que isso esteja ligado também à proximidade com a música. Mas eu realmente acredito, por estudos, a minha esposa está bem ligada, ela é professora universitária, ela está sempre ligada com artes, com literatura e com os estudos relacionados a isso. E muitos estudos vinculam o desenvolvimento cognitivo ao conhecimento musical. Então, eu acho que isso é muito importante. Não que todas as crianças tenham que virar músicos, tenham que desenvolver carreira, não. Eu acho que é um conhecimento. Como todo mundo tem que aprender a ler, mas poucos viram escritores né, tem que aprender a escrever, não são escritores, eu acredito que as crianças deveriam saber música sem necessidade de serem músicos. Sim. Bacana. Tem alguma pergunta, Lac? Sim, eu queria perguntar para a Olivia o que ela sente quando toca. O que tu sente, Olivia? Assim, quando é uma grande apresentação, eu sinto um pouco de nervoso, mas é sempre muito prazeroso tocar para outras pessoas ouvirem, saber que elas se comprometeram para ouvir eu tocar, é muito prazeroso, realmente. E as pessoas te aplaudem muito onde tu vai, onde tu toca? Sim, bastante, na verdade. Mas tudo, para mim, não faz diferença se tem 3 pessoas na plateia aplaudindo ou se tem 1000. Eu vou tocar o meu melhor para ficarem felizes. Não importa se aplaudirem ou não. Que legal. Que bacana, hein, Cristian? Bacana. Ó, a Jovina está dizendo, parabéns a você, Olivia, por sua sensibilidade e determinação. Vê que ela ainda nem tocou e já está cativando as pessoas aqui, ó. A Irismar está dizendo, não sou da família e já virei tua fã, Olivia. Imagina quando ela te ouvir tocando, então. A Irismar também tem uma pergunta para ti, ó. Eu tenho uma pergunta. Tu gostas de brincar? Te sobra tempo, Olivia? Sobra tempo para brincar mesmo? Bastante. Ainda sobra tempo para brincar e eu gosto muito. Realmente. Então, a gente não tem muito tempo, né? Hoje com a Olivia, foi avisado aqui pela produção que a gente tem que cumprir um certo horário. Vamos pedir para ela tocar, que é o mais importante, né? Pode tocar para nós um pouquinho, Olivia? Primeiro diz o que vai tocar, de quem é a composição, qual é a música, né? Só para a gente... Pode ser? A valsa número 2, Op 64 de Chopin. Legal, Antes legal. Olivia tocar, eu só queria convidar todo mundo para assistir o recital dela no próximo sábado, dia 24, às 18 horas, no YouTube do Instituto Ling. Perfeito, eu vou colocar aqui na tela de novo. E vou deixar o link nos comentários, tá? Obrigado. Vai lá, Olivia.
Aê! Sensacional, sensacional, Olivia. Muito bom mesmo. Nossa, que agilidade que você tem. Fiquei surpreso. Eu sabia que você tocava bastante, mas não sabia que era tão otimamente assim. Parabéns. Obrigada. O que vai ser dessa menina, hein, Laque? O que vai ser dessa menina quando tiver uns 15, 20 anos? Eu fico pensando, nossa senhora, vai ser um destaque internacional. Internacional. Aonde tu já tocaste, Olivia? Tocou só aqui em Porto Alegre ou tu já fosse a outros lugares? Assim, para fazer recital, só em Porto Alegre e Joinville. E São Paulo também. Mas para poder fazer concurso, eu já fui na Colômbia também, além do Brasil. Olha só, então já é uma artista internacional. Que bacana, hein? E Olivia, uma estrela internacional, hein? E nos representando aqui, nós gaúchos, né? Que bacana. Olivia, diz uma coisa, tu pretende, assim, futuramente, quem sabe, fazer as próprias composições? Eu sei que é muito cedo para pensar nisso, né? Mas... É bem cedo para pensar nisso, mas inclusive eu já estava trabalhando com uma música que eu estava escrevendo. Mas é cedo demais para decidir, né? Futuramente que eu vou decidir. Certo, claro, não, tem muito tempo ainda para explorar muitas músicas, né? E por falar em músicas, quer tocar mais uma pra gente? Da tua escolha? Tem tempinho para mais uma? Qual vai ser agora? Mudinha de Vila Lobos. Todo mundo passa. Show, Vila Lobos é outro compositor brasileiro, né? Excelente. Grande Olivia Tebaldi, muito lindo, muito, como falou aqui o Giovanni Costa, né? Que é o Giovanni Costa que é maestro, inclusive, na Secretaria da Fazenda, e é pianista também, ó. Parabéns, Olivia, espetáculo de interpretação e sensibilidade, fundamental o incentivo dos pais na formação musical dos filhos. Parabéns à expertise da professora Olivia ao perceber o grande talento. Mas tem um outro comentário, tem vários comentários aqui, Olivia, são muitos mesmo, não consigo colocar todos na tela, mas muita gente gostando da tua apresentação, e teve um comentário aqui que eu estou tentando localizar, que ressalta o teu talento, a tua sensibilidade ao tocar, o que é muito importante. Eu não estou conseguindo localizar aqui, vamos ver se eu consigo, são muitos comentários, mas enfim, é muito legal, Olivia, perceber que... porque tem uma coisa, né? A gente ouvir música e reproduzir é uma coisa. Agora, reproduzir com emoção, conseguindo encantar as pessoas, é outra. Concorda comigo? Concordo completamente. Bacana. Isso foi, inclusive, um ponto que a professora dela percebeu desde o início e por isso estimulou que ela fizesse concurso. Ela percebia que não só tocar, a Olivia conseguia, desde muito cedo, interpretar, colocar sentimento, né? Que é o que faz a diferença realmente para o pianista, né? E por isso que ela começou a fazer esses concursos, ela fez alguns, e
internacionais, inclusive, teve esse da Colômbia, mas logo em seguida entramos em período de lockdown pela pandemia e tal, e os concursos passaram a ser online. Então, a gente acabou fazendo muitos concursos, né? A gente enviando vídeos, mas só em modalidade online. E a gente está doido para isso passar, para a gente voltar a viajar, conhecer outros pianistas. Sim, isso também é muito importante, né? O convívio com outros pianistas, né? Com gente do mundo inteiro, quem sabe. Com certeza a Olivia vai ter uma carreira aí promissora. E eu tenho certeza que é o orgulho dos pais dela, aí, do Glauber e da Laura. Meus parabéns aí para vocês, né? Por ter a sensibilidade, né? Perceberem aquilo que faz a Olivia feliz, na verdade, que é a música. A gente nota, né, que faz ela feliz. E ela, com certeza, vai ser uma pessoa realizada. Queria agradecer muito pela tua participação aqui, Olivia, pela tua demonstração, né? Foi rapidinho, mas fica aí o convite para o pessoal. Já coloquei os links aí nas lives para o pessoal acessar o teu recital aí no dia 24, às 18 horas, né, Glauber? E vamos prestigiar, né? E quem está assistindo esta live pode prestigiar também a música aí da Olivia clicando no like, no joinha aí, para dar todo o apoio aí para ela, porque realmente nos encanta essa menina prodígio aí. Muito obrigado. Obrigado. A gente agradece pela oportunidade. Valeu. Bom recital aí no dia 24. Obrigada. Tchau, tchau. Bom, aqui como hoje é o Dia da Terra e a nossa pauta é Porto Alegre, nós podemos aproveitar a máxima do ambientalismo, que é pensar globalmente e agir localmente. Se nós queremos preservar e queremos cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade, é um bom começo. E essa é a nossa pauta de hoje, né? Nós vamos cuidar de Porto Alegre, porque existe aí um projeto de reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre, e a gente está esperando aqui o Rafael Passos, então, presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que já está conosco aqui. Eu trago para a tela e trago para o nosso programa. Bem-vindo, Rafael Passos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Lac. Boa tarde, ouvintes. Prazer te receber aqui no nosso programa, Rafael. Queria começar te perguntando, inicialmente, se Porto Alegre precisa de um projeto de reabilitação do Centro Histórico. Se precisa, a cidade precisa reabilitar o centro. Primeiro, me permite trazer um pouco da abordagem que vocês estavam trazendo da questão do Dia da Terra, né? Claro. E indo nessa tua importante referência, né, do pensar global, agir local, né, que nos chama a atenção, né, na fala, essa mudança até um pouco de abordagem, né, fazendo um discurso mais o que se esperava de ouvir numa cúpula do clima, né, mas traz ali a questão da Amazônia, principalmente, mas eu queria abordar aqui, né, ou pelo menos referenciar todos os outros biomas brasileiros que vêm sofrendo também, né, e sofrendo não só pela pressão que é exercida pelo agronegócio, etc., mas pelo próprio desenvolvimento urbano, que é a temática que nós vamos entrar aqui, né? Então, povos originários, os povos indígenas, né, ribeirinhos, pescadores artesanais, quilombolas, também né, enfrentam, digamos assim, problemas trazidos por uma urbanização inadequada, né? E por outros problemas que são inerentes à lógica de desenvolvimento urbano brasileira, né? Como agora quero ressaltar, e eu já volto para o centro, mas quero ir um pouquinho ao sul do nosso município, né, para alertar para um processo de grilagem, nos parece que está acontecendo, na terra Guarani, né, Tecoá, na aldeia Guarani Tecoá, Pindópota, né, no Lami. Bom,
Né, as boiadas do Salles, né, a gente da área do urbanismo tem chamado também as boiadas urbanísticas, que têm sido aplicadas a conta-gotas, né, em vários municípios, e não deixaria de fora o que vem acontecendo em Porto Alegre. Mas o plano para o centro, então entrando bem na questão do plano para o centro, né, ou como está sendo chamado, na verdade não é um plano, é um programa, é um pouco diferente, né, um programa, ele demanda uma série de estratégias específicas e ele está subordinado a um plano, que é o plano diretor. Né? Ao chamar de programa, então, a própria proposta, ela se abriga, né, no atual plano diretor, em que pese, dentro desse programa, né, estão sendo propostas mudanças importantes, né, naquilo que a gente chama o plano regulador, que são as regras que estabelecem o que se pode construir, quanto se pode construir, de que forma se pode construir numa determinada área da cidade. Sobre o plano, esse programa, ele é previsto, inclusive, no plano diretor, ou seja, o plano diretor desde 99, ou nas suas revisões de 2010, prevê planos, vamos chamar assim, setoriais, para setores da cidade, e especificamente um plano para o centro de Porto Alegre. Agora, vamos olhar para este programa que está sendo proposto. Ele foi apresentado pela primeira vez, dia 1º de abril, numa reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, ou também conhecido como Conselho do Plano Diretor, né? Foi apresentado pela equipe, né, o IAB e outras entidades, tem representação das regiões de planejamento, né, são 8 regiões na cidade que têm assento nesse conselho, e nessa apresentação, né, que nós entendemos que ali estava muito mais uma intenção do que se pretende para um programa, e não um projeto pronto, no sentido de atender à demanda colocada pelo prefeito, a própria equipe, de elaborar esse programa e levá-lo como um projeto de lei à Câmara Municipal num prazo de 40, 50 dias. E aí talvez a nossa maior discordância, mas antes entrar para o que foi apresentado nessa intenção. Primeiro, as premissas que embasam esse plano, chamado de plano de reabilitação do centro. Tudo que precisa ser reabilitado, né, pela lógica semântica, porque não está hábil, né, não está hábil. E justamente a premissa sobre a qual repousa, do ponto de vista do diagnóstico, da análise da atual condição do centro, é o entendimento de que o centro está degradado, é uma área degradada da cidade. Bom, essa para nós é uma premissa que carece de confirmação pelas próprias análises e próprias vivacidade que o centro apresenta, né? Ele se a gente olhar para outros centros, por exemplo, no próprio país, a gente vê um centro de Porto Alegre, em que pese pontualmente, né, com algumas áreas com maior degradação, é um centro muito ativo, é um centro onde ainda há muitas pessoas morando, há um centro onde a dinâmica econômica, comercial ainda tem um importante papel, né, ainda que a gente tenha, por exemplo, outros centros comerciais já consolidados, se a gente pegar todo o eixo da CIS Brasil, né, se a gente pegar para um outro aspecto, um outro tipo de comércio mais ligado, digamos assim, às atividades corporativas, né, em todo o eixo Carlos Gomes Dom Pedro, né, mas é um centro que ainda reúne a maioria das atividades públicas, né, estão colocadas ali, e isso também é um centro onde as pessoas de Porto Alegre, da região metropolitana, acessam para se deslocar, ou seja, nesse movimento pendular do dia a dia, ele é um centro de referência, ele é um centro importante. E uma outra premissa, que digamos assim, a missão desse programa é fazer com que o centro se torne um local atrativo do ponto de vista turístico. Aí a gente questiona né, de onde vem essa premissa ou esta missão, de que forma, pensando, né, nos princípios dados pelo próprio plano diretor e pela Constituição brasileira, de que a gente carece que a política urbana deve estar sempre abaixo de uma gestão democrática. Então, por exemplo, a região de planejamento 1, que é a região na qual se integra o centro, não foi
não houve um debate prévio, etc., para discutir que missão é essa que se pretende para um plano setorial. Os planos setoriais, super importantes sempre, né? É importante que do geral que um plano diretor estabelece se definam planos ou programas para setores da cidade. Essa proposta, então, né, entrando para alguns aspectos principais dela, né, é uma proposta que estabelece uma ideia de oferecer maior potencial construtivo, oferecer maior altura e oferecer flexibilização nos recuos, né? Os recuos são aqui entre recuos de frontais, recuos laterais, etc., em que, embora o centro ele seja já um local de exceção, ponto de vista das volumetrias, como se a gente comparar outras, né, a regra geral do município, porque ele tem regras específicas de recuo que não são aqueles que, digamos assim, edifícios que a gente olha, vou destacar aqui, mas há vários outros locais, como desde os anos 90, no Petrópolis, Bela Vista, que são esses prédios com uma base, uma torre afastada, né, o centro, ele se apresenta, ele sempre apresentou, desde muito tempo, uma regra diferente, e ela foi mantida, mas a partir do plano de 99, o que se fez foi diminuir alturas. Por quê? Porque houve um entendimento de que as alturas que vinham sendo feitas no centro, né, principalmente ali a partir dos anos 60, mudanças naquele plano diretor de 59 estabeleceram alturas muito altas para o centro, né, ele já não atenderia mais questões para garantir a salubridade, né, as questões de salubridade das próprias unidades já existentes. Ou seja, se a gente pega apartamentos ou salas, né, no centro de Porto Alegre, essas salas e apartamentos, por exemplo, a partir do 4º, 5º andar para baixo, já tem uma dificuldade de insolação, de ventilação, etc. Mas é bem nesse ponto, Rafael, desculpa até te cortar aqui, Não, por favor. É bem nesse ponto que eu queria que tu focasse, porque o Porto Alegre, pelo que a gente percebe, conhecemos a cidade um pouco, não tecnicamente como vocês, mas de circular na cidade, ela tem um uso misto, né? Ela tem pessoas que moram na cidade, tem uso comercial e tem também aquilo que a prefeitura e muitas pessoas pensam como os pontos turísticos, sim, importantes, mas como fica nesse projeto, nesse plano aí, para os moradores da cidade, aqueles que do centro histórico, né? Aqueles que não têm o que fazer, eles moram ali e precisam conviver diuturnamente com o espaço. Esse é um dos aspectos importantes, né? O plano ele vai impactar, sem sombra de dúvida, pela ideia que se traz modelos, né, de adequação de alturas e recuos, conforme, digamos assim, vão ser analisados quadra por quadra, e aí vamos pegar assim, ó, aqui tem prédios mais altos, então nós vamos igualizar, tudo que está mais baixo pode ser construído mais alto até o prédio mais alto daquela quadra. Quer dizer, isso é um modelo, né, a equipe apresenta, né, modelos de Madrid, Barcelona, Manhattan, né, porém, aí é uma questão de estrutura urbana, vou tentar explicar. A estrutura urbana, ela diz respeito, por exemplo, ao tamanho da via, ao tamanho da quadra, ao formato da quadra, ao formato dos lotes. Se a gente olha para esses 3 exemplos que eu citei, que são trazidos como referência, né, eles têm uma estrutura urbana bastante distinta do que nós temos no centro. O centro histórico de Porto Alegre, ele ainda guarda muito da sua estrutura urbanística lá do tempo colonial, né, de um urbanismo português, né, que tem uma característica bastante diferente, por exemplo, de Madrid e Barcelona, que apesar de também ser ali ibérico, mas Madrid e Barcelona tiveram planos, foram desenhadas, né, e a mesma coisa Manhattan, numa outra lógica, quadras quadradas, com lotes mais quadrados. Aqui a gente tem os lotes, né, a gente olha, os lotes no centro são longilíneos, eles são compridos, né, então a gente vê isso na maioria dos prédios, né, claro, exceções, como Santa Cruz, que é um prédio com bastante fachada, então é um prédio que, mas são exceções, né, então isso, com essa estrutura, ela tem que ser muito analisada, essas referências, para que elas caibam na estrutura daqui, e não seja uma ideia, né, que vem de fora, sem que ela consiga ser adaptada, e se não for assim,
com certeza, vai agravar esses problemas para quem já mora ali. E aí, eu já concluo e passo por lá, que eu sei que ele quer comentar, mas aí pode fazer justamente um efeito reverso ao que se pretende com esse plano. Uma das pretensões do plano é trazer mais pessoas para morar no centro, entendendo que a atividade comercial ali está se esvaziando. E é uma tendência, não vamos negar que isso é uma tendência. Agora, nessas condições que se propõe, pode gerar justamente o contrário. Se aumentar a insalubridade, se hoje o problema está no 5º andar e nós aumentarmos, e aí isso vai agregar problema de salubridade para as unidades que estão lá entre o 5º e o 10º, vamos supor, né, essas pessoas também vão ver, por que eu vou continuar morando aqui? Vou procurar em outro lugar, e pode provocar justamente o contrário. Pois é, Rafael, é justamente esta a minha pergunta. Essa reforma, essa reformulação é feita para quem e qual o objetivo? Abrir índice de construção para as grandes empresas de Porto Alegre fazerem prédios enormes. Por exemplo, nós temos ali do lado do Hipódromo do Cristal agora uma área espetacular ali, foi vendida pela Multiplan, que pertence ali, que é dona do shopping, né? Aquela área vai ser para riquíssimos, imóveis de 3 a 5 milhões e vai haver uma urbanização fantástica, mas é para altíssimo padrão, né? Não é para nenhum de nós, né? E essa reforma no centro de Porto Alegre, eu por exemplo, nasci ali na Demétrio Ribeiro, no Alto da Bronze. É uma praça que é tomada de concreto há 35 anos, né? Tem algumas árvores centenárias ali, mas ela é puro concreto. Imaginei eu que uma reformulação dessa fosse para humanizar a cidade, mas se é para dobrar o tamanho ou triplicar o tamanho dos prédios, nós vamos adensar a população e gerar mais problemas. Para quem é essa mudança, eu te pergunto? Vamos assim, uma das análises, nós elaboramos o tempo é curto, né, para análise desse projeto, mas pelo tempo político que está dado, e aí por esse tempo político a gente pode já começar a perceber para que se pretende esse plano, né, e para quem se pretende esse plano. Lembrando que o atual prefeito ele foi eleito com um compromisso grande com setores da economia, né, digamos, mais predominantes. Né? E a gente sabe que a construção civil em Porto Alegre e o setor imobiliário é um setor sempre, tradicionalmente, muito forte e muito potente do ponto de vista da sua capacidade de influência sobre qualquer, aí vamos colocar sobre quaisquer dos campos políticos que já tenham assumido a prefeitura. Eles estão mais, digamos, caminhando em conjunto, no mesmo sentido, noutros eles enfrentam, né, e conseguem, muitas vezes, atingir os mesmos objetivos, né? Então, sim, é um plano que, na nossa análise, né, ele está ainda engatinhando em questões estruturadoras para o centro. Por outro lado, ele detalha já com algum grau, né, aquilo que parece ser o objetivo quase assim, único do programa, no fim das contas, que é oferecer maior potencial construtivo. Né? E esse potencial construtivo, né, lá que Everton e ouvintes é um potencial construtivo cujas contrapartidas para receber esse maior potencial construtivo não se refletem no ponto de vista de solucionar os problemas estruturais do centro. Quais são os problemas estruturais do centro? A mobilidade, né? É um problema, ninguém nega, né? As questões de drenagem urbana, né? As questões, o abastecimento, será possível mantê-lo? As questões de segurança, né, são fundamentais. Por quê? Porque a maioria desses edifícios do centro foram construídos antes das regras mais atuais de incêndio, por exemplo. Né? E aí, por exemplo, aumentar esses edifícios que já são adaptados, ou seja, eles não conseguem atender toda a legislação de incêndio atual. Então, eles são adaptados. Então, a gente pode agravar, inclusive, problemas de segurança desses edifícios. Né? Isso eu estou analisando aqui do ponto de vista das unidades, dos edifícios, mas a questão do impacto urbano, de um adensamento no seu conjunto, um adensamento muito grande no centro, agrava problemas. Ou nós vamos conseguir aumentar o tamanho da via,
das nossas vias, né, que são estreitas, né, ou nós vamos, e não se vê ali, por exemplo, agora foi contratado há uns 2 anos, aí ainda está sendo elaborado, um plano de mobilidade, há menos de 2 anos, um plano de mobilidade específico para o centro de Porto Alegre. E esse plano ainda não foi entregue, não foi, e nós não vimos num primeiro momento, depois nesse primeiro debate no CMDUA, acabou sendo integrado, mas não vimos ali à disposição da própria equipe dizer assim, não, nós vamos conversar, dialogar e trazer esse plano de mobilidade para dentro do programa, né? Não tem, né? O que tem, né, é a troca desse potencial construtivo maior por contrapartidas pontuais, né? A maioria delas em embelezamento, então a gente até tem brincado, é um programa de embelezamento do centro, só que não trata dos seus problemas estruturadores. Claro que isso vai trazer um benefício temporário, porque eu vou ganhar mais adensamento aqui, então eu vou melhorar essa praça. Só que esse melhoramento da praça, ele tem vida curta. Se a gente pensar em comparação a um edifício que se constrói, ele vai ficar lá para sempre com aquele adensamento. E nesse conjunto, esse somatório, traz esses problemas de ordem temporal muito maior, enquanto a praça, constrói agora. Então a gente, na verdade, me parece, não é nem a lógica do ficam os anéis, vão os anéis, ficam os dedos. Nós estamos entregando os dedos para ganhar anéis. Só que nós não vamos ter um dedo para botar anel. Para botar os anéis. Rafael, eu sei que o nosso tempo aqui não é suficiente para a gente falar de tantos assuntos, né, para vocês, principalmente que aí do IAB que conhece com detalhes esse tema, mas eu queria procurar e te provocar aqui para alguns links, né? Falasse em plano, existe também para Porto Alegre um plano cicloviário. Agora você estava falando e me lembrei, agora há pouco que começaram a botar ciclovias, os porto-alegrenses ainda nem sabem lidar direito com as ciclovias, são subutilizadas, é o que me parece, né, impressão minha, utilizadas muitas vezes para as pessoas estão caminhando em cima. Então eu queria fazer uma provocação para te entregar a palavra novamente, é nessa linha, como é que está essa questão do plano cicloviário? Além disso, Porto Madeiro, projeto Porto Madeiro, como é que se insere nessa remodelação que se busca para a cidade? Se insere ou é uma imposição? E também se existe alguma ligação de tudo isso com o 4º distrito, né? É tão pertinho aqui, Porto Alegre, Centro Histórico, 4º distrito logo ali do lado, e a gente vê o prefeito Sebastião Melo falando seguidamente na questão de revitalizar também o 4º distrito. São essas 3 questões. Antes de passar a palavra, só queria agradecer aqui a participação de várias pessoas que estão nos acompanhando, mas quem comenta aqui conosco é o Rafael Brum Ferretti, Vicente Busatti também, que traz um comentário, eu já vou ler em seguida, Irismar Tavares da Silva, e também o ex-prefeito, o Adelicel, que está na escuta com a gente aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembro para também, se ainda não se inscreveram aqui no nosso canal, que se inscreva e deixe o like no seu vídeo, muito importante, essas questões técnicas pequenininhas aí, mas são muito importantes para nós. O Vicente Busatti, Rafael, ele comenta, vou trazer os comentários dele aqui, ele diz que no centro histórico já foram abaixo prédios antigos com arquitetura maravilhosa. Será que vão continuar a destruir toda esta maravilhosa cultura arquitetônica? E ele complementa, o calçadão destruiu um calçamento de paralelepípedos com desenhos muito bonitos. A arte no chão se perdeu e agora calçadão abandonado. Os comentários do Vicente também, que mora aqui em Porto Alegre, está sempre muito atento à nossa capital. Esses, então, são os assuntos que eu te devolvo a palavra, Rafael. Então, começando pela tua questão, e obrigado, um abraço ali para o Adeli, para o Rafael, grande guerreiro ali do centro de Porto Alegre, né? Rafael Ferretti. E, sobre a questão, 2 questões, né, a questão do cais e a questão das ciclovias, né? A questão das ciclovias, assim, o plano cicloviário, ele perdeu uma das suas principais fontes de financiamento, ainda na gestão anterior, né, que foi aquela questão das multas, etc., que podiam ser investidas. Então, a gente está vendo os planos, algum acréscimo de ciclovia, a maioria desses acréscimos se dá hoje por contrapartidas de empreendimentos, né? Quer dizer, é uma cidade que vive hoje a mercê, digamos assim, de iniciativas pontuais. O empreendedor resolve construir ali, então vai ter que construir tantos X de ciclovias, etc., e vira um problema que isso fica fragmentado. Não é? Claro, aí o poder público eventualmente vai lá e, agora faltou para ligar alguma ligação dessa com aquela que já tinha, mas não há uma organização, uma orientação pública, né, no sentido de coordenar
esse desenvolvimento e essa implantação das ciclovias em Porto Alegre. Sobre o Cais Mauá, justamente um dos pontos que nós colocamos, né, é que, frente a essa contratação, o governo do Estado fez ao BNDES, né, para fazer um estudo sobre o modelo, não um modelo urbano, mais uma vez, aí fazer uma crítica novamente, mais uma vez, né, surge um projeto, a ideia de que tem que se pensar primeiro um modelo de negócio para depois pensar o desenho urbano, a forma, né, o que vai ser feito, e mais uma vez sem discutir, né, com a sociedade. Algo que, assim que o governador Leite tomou a corajosa iniciativa de rescindir, né, com o Cais Mauá do Brasil, nós havíamos alertado que aquilo era uma grande confusão, para dizer o mínimo, né, mas uma das primeiras iniciativas que nós tomamos foi nos reunirmos com o secretário, agora o secretário de Planejamento, alertando, bem, assim, a gente sabe que o próximo passo é esse da SPH e tal, de resolver e trazer para o Estado, né, o patrimônio, mas nós gostaríamos de, assim que isso acontecesse, nos convidássemos e fosse aberto um debate público. Infelizmente, mais uma vez, o modelo descerá de ilustres técnicos que sabem tudo de alguma coisa, mas nunca né, não sabem, não conhecem o centro de Porto Alegre. Então, sobre o cais, né, é importante, é fundamental, eu diria, que um plano de reabilitação para o centro consiga concatenar e inclua um projeto de alto impacto. Lembrando que o plano de melhoramento de 1914, né, ele foi, né, quando o governo do Estado, na época, disse, nós vamos construir um cais. Aí o intendente, em 1914, República Velha, disse, não, então vamos fazer um plano para integrar esse cais num plano maior de melhoramento para o centro. Bom, sobre o 4º distrito, né, o 4º distrito tem um master plan pronto, assim, uma proposta, né, que deveria ter sido transformada em projeto de lei, mas uma análise de consultores do Banco Mundial no ano passado, entregue agora no fim do ano passado, a gestão anterior ainda aponta que aquele plano ele não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque ele está pretendendo vender, né, atender um público que não vai ser o público que vai aceder ao 4º distrito. Né? Então, o Banco Mundial, que buscava, inclusive, para ver de que forma se financiava essa estruturação do 4º distrito, disse que aquele master plan não funciona. Inclusive, né, like, quando tu aponta ali a questão das cocheiras do Jockey, né, quer dizer, eu fico me perguntando, entre esses e outros empreendimentos voltados ao mesmo público, e é um público que no nosso país é muito pequeno, né, embora tenha uma grande capacidade de aquisição, é muito pequeno, né, e quanto será que vai ter público para tudo isso? Né? Então, fico me perguntando, o Everton falou em Puerto Madeiro, né? Fala-se muito que no Puerto Madeiro, ali é a lavagem de dinheiro internacional grossa, talvez seja isso que se pretenda atrair para cá, sabe-se lá. Bom, né? Mas isso, aí vem questões trazidas ali nos comentários, é o patrimônio e a questão dos pedestres no centro. Esses são 2 pontos que também alertam, né, apontam a necessidade de maior tempo de debate, maior tempo de análise técnica, maior tempo de trabalho técnico. É impossível fazer esse plano em 50 dias, nem do ponto de vista técnico, nem do necessário debate público. Por que eu estou falando técnica? Quando eu falo de patrimônio, nós temos uma nova lei do inventário que retirou a proteção de diversos bens inventariados, né? E o centro, então, frente a esse programa, pode agravar o problema, né, da falta de proteção de edifícios de interesse histórico na área central. Então, é muito importante que o programa se atente a isso e proteja esse patrimônio e encontre meios de financiar, inclusive, né, já que a gestão anterior acabou com o Monumenta, que era um programa autogestionário, porque ele tinha um fundo específico, as pessoas pagavam, entravam e iam pagando, e aquilo não ia acabar, a princípio. E ia conseguir ir mantendo financiamento para patrimônio privado. Bom, e a questão dos pedestres. A questão dos pedestres, ela é meio que, sim, bastante central nessa, quando eu digo assim, precisa mais debate público. Porque, por exemplo, há setores do comércio no centro que são completamente contrários e refratários a abrir mais espaço, mais ruas exclusivas a pedestre no centro, dizendo que isso vai afastar mais ainda uma potencial clientela.
Eu não sei de onde eles tiram esse tipo de informação. Eu nunca vi eles mostrarem uma estatística, algo com base de dados, né? Mas assim eles conseguiram barrar um projeto de lei, né, de um vereador, do vereador Esgarbosa, agora não é mais vereador, mas que tinha essa proposta, e assim foi barrada essa proposta. E entendo que isso é um debate fundamental, porque nós não podemos ter um centro cada vez mais entregue aos carros. Nós precisamos pensar em outras alternativas, em aumentar o número de ruas para pedestres e, quem sabe, ter um VLT ou um próprio bondinho, quem sabe, né? Mas que faça com que o número de carros se reduza e as pessoas possam se sentir mais atraídas em caminhar, né, e desfrutar do centro de Porto Alegre. Eu lembro que o vereador Marcelo Esgarbosa foi um dos grandes lutadores, inclusive, por essa questão das ciclovias, né? Ele que é ciclista premiado aí internacionalmente, enquanto vereador, ele lutou muito por essa questão. Olha, tem uma informação chegando para nós aqui nos comentários da Marivane Rogério. Ela diz que a Associação Comunitária do Centro Histórico vai se reunir hoje com o diretor de planejamentos e mobilidade sobre esse plano, então, de reabilitação do centro histórico, que vão passar a visão dos moradores e as nossas demandas. Nos interessa muito, Marivane, continuar acompanhando esse assunto também, depois que passar lá as informações, puder nos encaminhar também, a gente repercute aqui no nosso programa, porque a ideia é trazer novamente para a pauta, né? A gente tem que acompanhar, é um assunto muito importante aqui para a nossa capital gaúcha. Uma boa tarde também ao Evandro Babu Medeiros, que traz os comentários também aqui na nossa live. Ele que diz que as obras do centro, entre aspas, serão, abre aspas de novo, as obras da Copa da atual gestão. É isso aí, Laki. Eu acho que sim. Olha, não, eu queria saber sobre o Muro da Mauá. O Muro da Mauá, que está ali inserido no centro, me parece que virou assim. Eu vi algumas manifestações, a coisa mais horrorosa do mundo, uma excrescência. Como é que Porto Alegre tem isso? Só que ninguém lembra de 1941, quando houve a maior enchente. E o prefeito, a administração que derrubar aquele muro ali e deixar a cidade desprotegida, será lembrado eternamente quando acontecer. Agora, com as mudanças climáticas, né, tudo é possível, né? Eu acompanho as chuvas em Porto Alegre, eu gosto de meteorologia, e quando chega perto dos 3 metros, que ele me parece que transborda nos 4 metros e 20, alguma coisa assim, a contagem regressiva da Metsul, por exemplo, e da climatologia de Porto Alegre é regressiva, né? Olha, vai subir, vai subir. O Muro da Mauá também está envolvido nesses negócios que interessam ali, Rafael? Aí nós temos um pouco essa questão de projetos específicos que parece não constar do programa, enfim, que vem da Secretaria de Assuntos Estratégicos, se eu não me engano, né, Secretaria a cargo daquilo que o prefeito tem chamado de subprefeito do centro, né, que é o César Schirmer, né, e que, né, deveria ter um pouquinho mais de preocupação com a segurança, né, das pessoas. Ele aventou essa ideia, mais uma vez, que sempre vem, assim, é uma certa, eu confesso, eu comento para alguns amigos, sempre que, aliás, a semana retrasada, eu acho, passada, o SENGE organizou, o Sindicato de Engenheiros do Rio Grande do Sul, organizou um importante debate, convidou outras entidades de arquitetos e de engenheiros, e apontou, né, que não há como demolir o muro sem uma outra solução técnica tão segura quanto, ou mais, né? Mas por que eu digo que, para mim, é um debate um pouco, que me cansa um pouco, assim, porque eu acho que é aquela coisa meio bode na sala, né? Diz assim, a gente estava virado de costas para o rio por causa do Muro da Mauá. Bom, primeiro, o Muro da Mauá, não é o que nos protege, não é aquele trechinho de muro, ele faz parte de um grande sistema que, né, vai até os limites do município, pelo menos, né? 42 quilômetros. Escala metropolitana. Oi? 42 quilômetros, né? Exatamente. Então, não é aquele trechinho de muro. E só, porém, se a gente acabar com aquele trechinho de muro, os outros tantos quilômetros, dezenas de quilômetros, não importam mais, tampouco, né? Então, mas por que eu digo que, para mim, é um debate meio bode na sala? Eles o muro nos tira o acesso ao cais. A minha pergunta é, o que se faz com aquelas 4 faixas de Avenida Mauá?
Uma questão que a gente chama, isso é um problema de permeabilidade urbana, né? Um nome técnico para isso. Ou seja, tudo bem, o muro ele nos traz uma coisa que a gente não consegue olhar para o outro lado e ver os armazéns e ver o rio. Tem essa impermeabilidade visual, isso é fato. Agora, se nós tirarmos o muro, mas os pedestres vão atravessar como a Mauá? Vão encher de semáforos uma das vias expressas que estão ali no centro? Não vão. Então, é uma questão de acessibilidade, não vai aumentar a acessibilidade para o cais. Ao contrário, enquanto então, vamos tirar o muro, né? Então vem algumas ideias assim, meio assim, para, sei lá, talvez para vender jornal, né? Mas como outra que para mim, assim, quando eu li aquilo, eu fiquei um pouco assim, não, que também surgiu do secretário, de que vamos fazer sobre a terminal de trem da rodoviária, um parque linear alto sobre... Nós vamos construir um viaduto para fazer um parque em cima. Vai ser o primeiro do mundo. Aliás, a gente gosta de ser primeiro do mundo, né? E às vezes em coisas muito, muito estranhas, né? Então, que é o contrário, por exemplo, do que, né, o famoso caso de Nova York. Bom, aquilo existia, uma highway, a highway foi fechada e, bom, aí nós vamos fazer um parque. Ok, é outra história, nós estamos intervindo no construído. Agora, construir um parque, coisa meio... E ainda num lugar que, vamos combinar, quem é que vai querer ir para lá para ir para um parque, né? Então, assim, voltando aí, eu quero, né, saudar a Marivane, né? Importante essa iniciativa da Associação de Centro Histórico, né? A prefeitura realmente está com um calendário bastante intenso, mas vai tratar com uma série de entidades, com essa equipe, né? Vai tratar com diversas entidades para debater. A nossa preocupação central nessa questão do plano é que haja o tempo necessário para que um programa, ou plano, né, vamos chamar de programa porque é assim que estão chamando, dessa envergadura que se pretende dar um adensamento desse tamanho, né, seja oportuno, né, somente a partir de que ele consiga trazer, com esse adensamento, né, soluções para estruturar o centro, e não soluções pontuais para melhorar uma praça, para melhorar pontualmente um ou outro espaço do centro, porque isso pode vir, na verdade, a agravar o problema, né, do centro, e não atrair as pessoas, mas afastar mais ainda as pessoas, que é justamente o contrário do que se pretende. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.